2019 de criar realmente componentes estruturais de forma mais complexa. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com modelos como esse aqui, por exemplo, a gente se pergunta qual vai ser o processo para desenvolver e fabricar esse item. E a ideia aqui é até passar com um pouco mais de calma, como é utilizado a ferramenta de sistema estrutural e passar pelas novidades pontualmente. Então aqui eu vou gerar o mesmo produto, só que do zero, utilizando essas referências. Então, sistema estrutural é basicamente um ambiente, tal qual o esboço, né? Onde eu faço primeiro a setagem dos meus membros primários. E aqui a gente tem condições de utilizar vários tipos de segmento. Um que eu quero trazer aqui é esse ponto a ponto, onde agora eu posso utilizar uma cadeia de seleção. Então, por exemplo, se eu seleciono 2 pontos, né, ele já cria um elemento. No terceiro ponto, ele vai fazendo a união deles. Eu posso modificar os perfis e ir trabalhando de acordo com a minha necessidade. E o legal é que essa forma de seleção de entidades pode funcionar até, por exemplo, para eu selecionar 2 pontos até um terceiro ponto como referência para criar esse componente estrutural, ou então até um plano, como é o caso dessa entidade. E se for o caso, modificar a orientação através de uma linha de esboço. Então percebam que é muito flexível essas formas de trabalho dentro do sistema de membros estruturais. Aqui eu também vou rotacionar esse perfil em 90 graus, e isso teoricamente é o meu membro primário. Agora eu inicio os membros secundários. Nesse caso aqui, eu vou utilizar 2 referências de membros primários. E o que vai conectar eles é justamente a referência dos planos que eu também já tinha criado. Eu também posso modificar aqui livremente quais são os perfis de trabalho, sem problema nenhum. E posso agora também selecionar os pontos de penetração, da mesma forma que a gente fazia com componentes estruturais dentro do SolidWorks, no modo clássico de desenvolvimento desse tipo de componente. Vou criar mais um tipo de membro secundário, só que dessa vez selecionando 2 segmentos independentes desses perfis. Aqui no caso eu posso definir a posição dessas entidades, setando o ponto 0 desses elementos. E eu também posso dividir esse membro utilizando, por exemplo, referências. No caso, essas outras 2 vigas intermediárias. Isso já vai garantir com que eu faça uma seção desses elementos, o que vai permitir uma paragem mais precisa quando chegar esse momento. Então, finalizado esse segundo membro estrutural, logo que eu saio do sistema estrutural, o SolidWorks já entra na solução de gerenciamento desses itens, onde eu posso escolher como que são as aparagens simples, as aparagens entre 2 membros e as aparagens complexas, né? Aqui a gente pode ver como é robusta a capacidade do SolidWorks de interpretar como é feita a paragem de forma automática. Como aqui, por exemplo, onde eu já tinha solicitado aquela segmentação, e aqui onde eu tenho um campo complexo, né? Então, é uma solução muito interessante que oferece muito mais flexibilidade de desenvolvimento. Agora, eu vou desenvolver um padrão circular desses elementos. Uma novidade aqui para desenvolvimento do padrão circular desses componentes é que eu poderia trabalhar com corpos. No entanto, na versão 2020, eu consigo selecionar o sistema estrutural inteiro. Isso faz com que todos os elementos mantenham a inteligência relacionados ao primeiro. E para finalizar aqui, eu vou mais uma vez criar um segundo sistema estrutural. Nesse segundo sistema estrutural, eu não vou ter membros primários, apenas membros secundários, onde aqui eu vou fazer justamente a seleção de 2 membros de forma independente, esses aqui, que fazem parte inclusive do padrão, e esses outros 2. E daí, selecionando mais uma vez os planos, eu tenho a interligação entre esses perfis estruturais. Mais uma vez, vou modificar o ponto de penetração desse componente, para que eu consiga baixar ele em relação ao plano, e sair do sistema estrutural. Mais uma vez, o SolidWorks entra no sistema de gerenciamento de campos, né, onde eu posso configurar como vão ser as aparagens aqui dentro, e no final das contas, eu vou ter essa conexão entre esses elementos. Para finalizar de uma vez, eu vou criar mais um processo de padrão circular desse meu novo sistema estrutural. Então aqui seleciono mais uma vez o eixo e consigo fazer a seleção desses corpos. A ideia principal aqui é mostrar a robustez dessa ferramenta e o quanto ela evoluiu da versão 2019 para a versão 2020. Muitos clientes têm essa demanda de componentes estruturais complexos
E é muito interessante ver como a SolidWorks tem se preocupado e tem trazido mais soluções dentro desse cenário. E a versão 2020, com certeza, de longe, é a mais interessante de trabalhar graças a essas ferramentas que foram inseridas na solução de sistema estrutural.